Graça e paz, queridos. Você já aproveitou que as luzes se acenderam e entregou um sorriso para quem está perto de você, de boas-vindas? Que Deus abençoe você. Eu me imaginei agora num velório. As pessoas se cumprimentando assim, contritas. Isso aqui é o corpo de Cristo mesmo? Antes da ressurreição ou depois, irmão? Você já cumprimentou quem está do teu lado como crente? Então faz isso agora. Cristão, meu irmão. Eu não sei qual é o tom dessa música, mas ela é tão antiga. Você está em que aí? Você está em sol? Eu não sei se era um sol, não. Eu acho que ela é em lá maior, vê aí. Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e o amar, irmão. Compartilhar e dividir tudo que tenho com você. Meu amor, o meu amor, meu coração, meu lar e até o pão, lar e até o amor é maior, o amor é maior, e em Jesus, eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção para você. Por falar nessa música, agora... Cadê o céu? Dia 22? Hã? Dia 22 de maio, o pastor Daniel Souza estará conosco aqui. Ele é um homem que escreveu várias dessas músicas que a gente cantou na década de 2000, né? E ele estará conosco aqui no dia 22, numa conferência. Vai pregar aqui na quinta-feira, vai pregar aqui no domingo, e vai estar com os jovens lá no nosso sítio, ministrando louvor com eles lá. Desculpa, Isaac, eu não sabia. Quase que eu peguei o teclado para tocar. Posso pegar o violão se você quiser. Aí rola. Glória a Deus. Salmos de número 27. Os homens mandam dizer que teremos conferência no dia 18 e 19 de abril. Aqui a gente sobe ao monte de coberta. E temos inscrições abertas para o encontro de casais que vai ter lá no nosso sítio. Não sei quando, não faço a mínima ideia, não tem data aqui, então você tem que adivinhar. Mas você consegue mais informação no pátio lá da igreja. Beleza? Salmo de número 27, verso 5. Que esta palavra encontre guarida, espaço, alvo no teu coração. Vamos falar de algo muito pertinente para esses dias. Algo que certamente pode estar te incomodando, te angustiando, te entristecendo. E creio que ao final desse culto, Deus vai entregar a resposta que você precisa. Não a que você deseja, a que você precisa. Você pode fechar seus olhos? Repita comigo assim: Senhor, eu vim aqui
nesse tabernáculo para adorar Jesus, cantar louvores na comunhão dos santos. Diga agora, eu quero ouvir a palavra revelada ao meu coração. Diga, não permita que nada tire a minha atenção. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Salmo 27, verso 5, diz assim na versão que trago: pois no momento, no dia da adversidade, da luta, Ele, o Senhor, me esconderá no seu pavilhão, no seu átrio, no seu tabernáculo. Me esconderá no recôndito, no secreto, no escondido da sua casa. Ele me guardar somente até aí. Que o Senhor nos abençoe. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Diga amém. E essa voz não é minha. Essa voz é do Espírito que vai soprar nos teus ouvidos. Você não vai voltar para casa do mesmo jeito que aqui chegou. Que o Senhor guarde o seu filho que está lá na salinha. Que o Senhor abençoe nossas crianças. Que o Senhor retribua aos obreiros dessa casa em dobro tudo aquilo que eles fazem por nós. Nos servindo, nos guardando, nos orientando, cuidando deste imóvel. Cuidando desta casa. Deixando tudo alinhadinho, para que cada culto a gente sente-se e não nos preocupemos com nada, apenas em ouvir a voz do Senhor. Que Deus abençoe cada obreiro dessa casa. Esse Salmo 27 está falando algo importante para nós, e eu queria que você prestasse atenção. O salmista está dizendo que em alguns momentos da nossa caminhada, quando a adversidade chega, quando os gigantes chegam, quando os problemas se apresentam, nem sempre Deus vai pular na frente, vai resolver o conflito, vai derrubar o gigante. Nem sempre a resposta de Deus vai ser aquela que a gente espera de Deus. Em muitos momentos, ao invés de lutar, ou desbravar, ou destruir aquilo que nos afronta, Deus vai nos tirar do lugar onde estamos e vai nos esconder, vai nos guardar, vai nos tirar da visibilidade, vai nos colocar num lugar oculto, ele chama de recôndito, lugar secreto, lugar guardado, onde aquele problema, aquela afronta, aquele inimigo não consegue nos alcançar, mas não necessariamente ele vai resolver aquele problema de imediato. A afronta pode continuar lá. O que nós temos que ter a certeza é que ele nos guardará. Qual é o grande problema dessa estratégia de Deus nos dias atuais para nós? É porque hoje estar escondido, estar invisível é quase um insulto. Vivemos na era da visibilidade. Vivemos uma cultura de que quem não aparece, de quem não está nas redes, de quem não está em evidência, de quem não tem curtidas e likes, é uma pessoa menor. O valor se atribui hoje à maior visibilidade. O próprio marketing, as próprias propagandas agora, já não buscam atores globais como era da nossa época, das novelas. Agora os grandes premiados são os influencers. Aqueles que têm muitos seguidores, cujas suas publicações são muito vistas, são visualizadas. E se vivemos no tempo da visibilidade,
qualquer coisa que queira nos esconder, nos tirar do apogeu, da ribalta, qualquer coisa que queira nos colocar nos bastidores, nos incomoda. E hoje muitos estão vivendo aquilo que a gente chama da síndrome da invisibilidade. Que estamos viciados em tela, isso é fato. Inclusive eu aprendi uma palavra hoje, que advém do inglês, uma mistura, né? De no mobile fobia. Nomofobia, que é a nossa fobia de esquecermos o nosso celular em algum lugar. E é interessante porque quando tínhamos só celular, isso eu estou falando 98 até 2000 e alguma coisa, a gente esquecia o celular, você acredita? Agora, você esquece as calças, mas não esquece o celular. Você está vindo para a igreja, no meio do caminho, você percebeu que está sem a Bíblia, está tudo bem. Mas se você perceber que está sem o celular, você volta em casa para pegar. Há uma síndrome de que não conseguimos ficar longe dessa telinha, porque aqui compramos, vendemos, pagamos, somos pagos. Isso aqui substituiu máquina fotográfica, gravador, cheque, dinheiro. Isso aqui substituiu Bíblia, substituiu comunicador, telefonia. Então, estamos viciados em telas e hoje as telas precisam nos apresentar a sociedade virtual. Então, quem não está nas telas não é visível. Então, não tem valor para esse tempo. Aquele que está invisível, ele se considera inadequado, ultrapassado, talvez não incompreendido. Quantas pessoas você alistaria na sua mão direita, entre 16, 17 anos, até uns 60 anos, que não tem redes sociais? Você conseguiria colocar na palma de uma das mãos. Por quê? Porque hoje vivemos o tempo em que, para eu existir, eu preciso estar nas redes. Faz sentido para você? Não estou aqui fazendo uma crítica destrutiva. Estou tentando trazer uma constatação de fatos. E, para aquele que não tem uma identidade bem definida, para aquele que ainda está forjando a sua estrutura emocional, cai na rede e não tem curtidas e não é visualizado, ele entra num estado de frustração, como que quase não existisse. Ele tira uma foto de uma comida que ele comeu, uma coisa que ele comprou, um lugar que ele foi, e ninguém curte. E ele entra num estado de depressão, porque ele se sente menosprezado por essa sociedade virtual que se põe hoje. Então, tem muita gente que está sentindo essa angústia de ver pessoas que ele julga, e talvez tenha razão, menos cultas, menos inteligentes, mas cheias de curtidas, cheias de seguidores, e ele se esforça, às vezes não tem muito traquejo, não tem muito carisma com a câmera, e aí faz algumas coisas, tenta publicar e ninguém curte. O fato é tão sério que pessoas estão comprando seguidores, como quem compra amigos, sabe? Na escola a gente comprava amigo com uma coxinha. Você quer ser meu amigo? Eu te dou uma coxinha. Hoje as pessoas estão comprando seguidores, e aí o problema desses seguidores que não são orgânicos é que você olha no Instagram da pessoa, tem lá 5.000 seguidores, aí ela posta uma foto, tem uma curtida, a esposa, o filho, e aí você fala, como que ela tem tantos seguidores, e quando ela posta ninguém curte? É porque às vezes está cheio de seguidores falseados, comprados.
mas há uma necessidade de demonstrar quantos seguidores eu tenho nas redes sociais. Agora traz isso para a vida, que se reflete da virtual para a real. Tem muita gente que se sente invisível dentro de casa. Não tem voz ativa. Ninguém ouve as suas opiniões. Ninguém se interessa pela sua dor. Ninguém se alegra com a sua alegria. Ninguém chora quando ela chora. Alguns imaginam esse estado de invisibilidade no trabalho. Pensam, eu deveria estar naquele posto ali. Eu mereço aquele posto. Eu gostaria de estar ali. Eu tenho feito o máximo para chegar lá. Mas aí chega alguém de fora e toma o meu lugar. Ou seja, eu não estou sendo considerado nessa empresa. E aí você se frustra. Até mesmo dentro das questões evangelísticas, da questão eclesiástica, ministerial, a pessoa se vê às vezes invisível. Ninguém me condecora, ninguém me levanta, ninguém me enxerga, ninguém me posiciona, ninguém me oportuniza. E a gente vai criando uma série de dores, vai estabelecendo uma série de dores a partir de um estado de alguém que está escondido, que não queria estar escondido, mas está, não queria estar invisível, mas está, não queria estar no secreto, mas está. E aí vem Deus e diz, olha meu filho, vai ter momentos em que eu, que te amo, que te fiz, que te guardo, que te opero, que guardo a tua casa, eu que entreguei a minha vida na cruz por você, vai ter muitos momentos na vida que quem vai te esconder sou eu, mas quando eu escondo é por um propósito maior. Então talvez eu esteja falando com alguns aqui que se sentem desprezados, menosprezados, porque não estão no estado de visibilidade que queriam, dentro de casa, no trabalho, na escola, vai fazer trabalho de grupo, ninguém te escolhe. E aí você fala, puxa, por que ninguém está me escondendo? Será que Deus não está vendo o que eu estou fazendo para criar um ambiente de amizade? Não, Deus está vendo tudo, talvez é Deus que está te escondendo para poder preparar você para algo melhor lá na frente. Eu não sei se você se sente escondido. Pergunta para quem está do teu lado aí, você está escondido? Quando Deus esconde os homens, Ele não está abandonando, Ele está protegendo. Quando Deus escolhe os seus e guarda, Ele não está desdenhando, Ele está preparando para algo maior. Então tem muita gente que gostaria de estar em evidência em algum cargo, em algum lugar, em algum posicionamento, e não está. Talvez você tenha vindo aqui para ouvir que talvez é Deus que está guardando você e te preparando para algo maior ali na frente. Diga, escondido, não abandonado, não esquecido, não invisível, sendo preparado por Deus para algo melhor ali na frente. Diga, escondido por um propósito muito maior. Amém, queridos. Deus abençoe. E eu vou te provar isso com alguns textos. Êxodo capítulo 2, verso 2. Se você quiser só anotar e ler em casa com calma todo o capítulo, nós vamos postar aqui na tela. Livro do Êxodo de Israel, capítulo 2, verso também 2. Diz assim a palavra que trago, a versão: e a mulher deu à luz a um filho, e vendo que esse menino era perfeito, ou formoso, fez o que com ele? Fez o que com ele? Escondeu ele por 3 meses. Olhe para mim, por favor. Às vezes, Deus vai usar pessoas afetuosas a nós para nos esconder e nos preparar para um propósito maior lá na frente.
Joquebede ficou grávida de Moisés. Deus escolhe Moisés para ser o libertador de seu povo. Mas nesse instante em que Joquebede dá à luz, há um decreto de Faraó para que toda criança nascida masculina fosse morta. Os hebreus estavam crescendo demais em número, e Faraó, com medo, manda matar todas as crianças que nascessem naquele período. Ou seja, Moisés era o escolhido de Deus, mas ele ainda não estava preparado para assumir o seu propósito. Por conta disso, Deus vai usar a sua mãe, a sua família, para escondê-lo durante um tempo, para que ele fosse preparado para o futuro ser o libertador. Então tem muita gente que está escondida dentro da casa dos pais, está escondido na casa de um afeto, está escondido num espaço que não gostaria de estar, está reclamando, mas nesse momento você pode estar sendo preparado para algo maior, e o ambiente precisa ser preparado também. Presta atenção. Quando Jesus foi concebido no ventre de Maria, havia um decreto de Herodes, porque ele sabia que a estrela havia de brilhar, e ele manda também matar todas as crianças com certa idade. Quem é que está na lista dos mortos? Jesus Cristo, o menino. E o que Maria faz? Ela foge para o Egito com José para esconder essa criança por algum tempo. O próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, teve que ser escondido por um tempo, porque só iria se manifestar aos 30 anos de idade. Então tem muita coisa na minha vida e na sua que está certa, mas não é na hora certa. Tem muita coisa na minha vida e na sua que Deus prometeu que nos daria e já está posto, mas nós não estamos preparados para estar lá. Então, em muitos momentos, Deus não vai enfrentar os nossos inimigos, Deus vai nos guardar dos nossos inimigos para nos apresentar no tempo certo da vitória. Então eu falo hoje para quem se frustrou de alguma forma, porque ainda não está no lugar que Deus prometeu que você estaria. Uma coisa é certa, Deus promete, Deus cumpre, mas Deus não trabalha no nosso tempo, trabalha no tempo dele. A Bíblia vai dizer que depois de 400 anos de silêncio do livro de Malaquias, na plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo, nasce o menino Jesus. Você está comigo? Então diga, ele nasceu na hora certa, para fazer o certo, mas ele ainda não tinha idade. E aí o que acontece? Há um sumiço de Jesus, excetuando o fato do dia em que ele se perde de sua mãe com 12 anos no Bar Mitzvah. Há um sumiço de Jesus na Bíblia. Ele aparece nascendo, ele aparece com 12 anos e ele só vai voltar a aparecer com 30 anos de idade. A Bíblia esconde a história de Jesus. Nós não sabemos o que aconteceu quando Jesus estava desmamando. Nós não sabemos como aconteceu quando Jesus estava aprendendo a falar. Nós não sabemos como foi a infância. Nós não sabemos como foi a adolescência. Nós não sabemos quando Jesus fez 18 anos se ele tirou CNH. Nós não sabemos se Jesus com 25 anos já estava interessado em mudar de ramo de trabalho. Eu só sei aqui, do 0 aos 30 anos, quase que não se ouve Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque ele estava vivendo um tempo em que Deus o escondera para preparar o caminho para que fosse apresentado o Cordeiro de Deus. Então muitas vezes Deus não está te preterindo, Deus não está te impedindo de alcançar o lugar da promessa. Às vezes Deus está te preparando no lugar escondido. Você crê nisso, irmãos? Sabe, Jesus não veio para ser carpinteiro. Em momento algum disse que o nosso Deus seria o carpinteiro. A gente usa essa terminologia de carpinteiro do universo, mas isso é romântico. Biblicamente, Jesus veio à terra para morrer como Cordeiro de Deus e nos livrar do pecado, sim ou não? O resto da sua história, todos os milagres que ele fez são por conta da sua misericórdia, mas não faziam parte do plano original da vinda de Jesus. Jesus veio para morrer
e perdoar os nossos pecados. Ele foi o cordeiro imolado, santo e puro, que nos livrou do pecado e nos livra até hoje. Amém? Todavia, durante 30 anos, ele ficou trabalhando, vamos botar aí depois dos 6, 7 anos, ele trabalhou até os 30 anos numa carpintaria. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas o que carpintaria tem a ver com ser salvador da terra? Nada. Mas enquanto ele não estava preparado para assumir o seu posto de salvador, aos 30 anos, ele foi útil, escondido na casa de seus pais. Seja útil aonde quer que você esteja, porque na hora que chegar o seu tempo de tomar o posto que Deus prometeu, você vai ter cumprido um prazo de preparação. Tem muita gente fazendo algo que não tem nada a ver com o seu chamado. Faça bem feito. Porque Davi se tornou um grande rei, mas o tempo que ele passou no pasto foi apacentando ovelhas, sim ou não? Sim ou não? Mas foi no pasto que Davi aprendeu a arte de tocar a harpa. E o tocar a harpa para Davi foi o ponto primeiro de contato com o reino de Israel. Foi através de sua capacidade de tocar a harpa, aprendida no pasto, sozinho, escondido, lá atrás das malhadas, que levou ele na presença de Saul pela primeira vez, para tanger a harpa e tirar os espíritos malignos dele. Sim ou não? Sim ou não? Foi lá no pasto, escondido, que Davi teve que aprender a pastorear, e lá ele aprendeu a girar a funda, um instrumento natural utilizado para apacentar as ovelhas. Então foi lá que ele aprendeu uma ferramenta, uma metodologia, que Deus vai usar lá na frente para derrubar o gigante. Ou seja, lá escondido, ele aprendia algo que ele vai usar quando Deus vai publicar a tua história. Sim ou não? Sim ou não? Lá ele aprendeu a ser aguerrido, ele aprendeu a ser corajoso para enfrentar o urso e para enfrentar o leão. Sim ou não? Quem enfrenta o urso e o leão vai ter medo de gigante, irmão? Mas tudo isso aconteceu no pasto. Ele estava escondido. Então tem muita gente escondida e acha que Deus não está te preparando. Eu vou te dizer que cada passo que você dá, cada boa ação que você tem, cada utilidade que você tem no tempo de espera, é preparação para você assumir o seu posto lá na frente. Faça tudo que te vier, bem feito, à mão, para que isso não se torne um pecado. Porque aquele que sabe que deve fazer, não faz, nisso peca. Está comigo? Diga escondido, mas não esquecido. Diga escondido por um propósito maior. Enquanto Deus não revelou o seu propósito, continue dentro do seu ninho de afetos. Não saia do lugar que você é cuidado antes que Deus revele o seu propósito. Está comigo? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 3 e 4. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 3 e verso 4. Diz assim: retira-te daqui, vai para o lado oriental e faça o quê? Quem está dando essa ordem, irmãos? Quem está dando essa ordem? Olhe lá. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite ou de Quiriate, que está diante do Jordão. Lá, escondido, Elias, você beberá do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que te, presta atenção, irmão. O grande profeta Elias, após orar e a chuva cessar, ele passa a ser perseguido de morte por Acabe e a sua esposa Jezabel, junto com o seu séquito de soldados. E aí Deus poderia fazer o quê, irmãos? Muita coisa, eliminar Acabe, eliminar Jezabel, como ele vai fazer futuramente no Carmelo, mas nesse momento, Deus já tem um plano. O inimigo já está posto. Deus está insatisfeito com o governo do seu povo por Acabe e Jezabel. Deus já tem um profeta preparado para isso.
Só que o profeta está vivendo uma crise, talvez uma angústia, uma tristeza, e aí Deus o que faz? Tira o profeta do lugar da perseguição, esconde ele dentro de uma caverna próxima ao ribeiro de Quiriate, e faz com que corvos, que são animais que comem carniça, mudem a sua dieta e levem carne fresca para o profeta todo dia, e ele bebia água do ribeiro até secar. Ou seja, Deus estava preparando o profeta, dando a ele a confiança que ele precisava em depender tão somente de Deus para comer e para beber durante muitos e muitos meses, para depois ele colocar ele para enfrentar os profetas de Baal. Então, antes de enfrentar os profetas de Baal, ele ficou num tempo escondido, sendo tratado na alma e no espírito. Tem muita gente que já deveria ter ocupado o lugar que Deus prometeu, mas ainda não tem condição psicológica de estar lá. Se tivesse sido colocado lá, se Deus tivesse permitido, você tinha ido para lá e tinha criado problema. E aí Deus pega você e fala assim: não, filho, vamos ficar um tempo só eu e você. É um tempo que você não arruma emprego, é um tempo que você não arruma um namorado, é um tempo que você não consegue servir, é um tempo que você parece que está ali no ostracismo, escondido, ninguém me vê, mas Deus está com você naquele lugar, te tratando no detalhe, te preparando para algo maior que virá. Depois de tratado, Elias ainda vai enfrentar os 400 de Baal, ele vai destruir os de Azerá. Depois ele vai para Sarepta, ele vai fazer o ventre de uma mulher que tinha útero seco parir. Depois essa criança vai ficar doente, ele vai ressuscitar essa criança. Depois ele ainda vai ter que ir lá e ungir Azael como rei. Depois ele ainda vai ter que preparar durante 7 anos o Eliseu para ficar no lugar dele. Ou seja, ele tinha muito propósito de Deus para ser cumprido, mas Deus o coloca num tempo de esconderijo para preparar ele para tudo isso. Então diga, quanto maior o propósito, maior o tempo de esconderijo e preparação. No tempo de esconderijo você vai viver milagres. Você imagina todo dia um corvo chegar com um bifinho para você? E você olha e diz, mas como esse corvo nem come bife, ele só come carniça. O corvo não é um grande caçador, é como o urubu, uma ave grande, mas não caça, só come o que está morto. O corvo é muito parecido, mas lá no lugar do esconderijo, Deus renova a sua fé e a sua confiança nele, porque nesse lugar de esconderijo que você pode estar nesses dias, você depende totalmente da graça e da misericórdia de Deus. Tempos de dependência de Deus em esconderijos de invisibilidade são tempos em que a nossa fé é redobrada, porque a gente confia. E se não confiar, não tem o que fazer. Ou você confia sozinho na caverna, no ribeiro de Quiriate. Ele tinha que depender da misericórdia de Deus. Quanto mais dependência, maior a nossa fé. Tempos difíceis, tempos de escassez, tempos de isolamento, tempo em que as pessoas parecem esquecer de você. Você pode pensar que é um tempo de punição de Deus, tempo de castigo, mas pode ser a sala de aula que Deus está preparando você para a próxima estação, meu amado. Diga escondido, mas não desamparado. Diga escondido por Deus, para um propósito maior. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo livro dos Reis, no capítulo 11, no verso 2, há mais uma cena interessante aqui para nós consolidarmos essa mensagem.
Diz assim no verso 2 do capítulo 11 do segundo livro dos reis de Israel: mas Joseba, filha do rei Jorão, e irmã de Acasias, também rei, tomou nas mãos a Joás, o bebê Joás, filho do rei deposto Acasias, o retirou, o furtou dentre os outros filhos do rei, os quais eram mortos, e pôs ele, o bebê, e a sua babá, ou a sua ama de leite, numa recâmara, num recôndito, num lugar escondido, e assim esconderam o menino da sua avó Atalia, e por isso não foi morto. Olhe para mim, por favor. Quando Davi morre, Deus diz para Davi: nunca faltará um herdeiro seu sentado no trono de Israel. Mas aqui, quando Acasias é morto, a mãe deste rei, endemoniada, ela diz: não, quem vai ficar no lugar de rei agora sou eu, a vovó. Mas é claro que, sendo ela a avó e o rei tendo herdeiros, era questão de tempo para que houvesse uma rebelião, porque quem tem que ficar no lugar do rei são filhos do rei, descendentes da linhagem de Davi. Mas Atalia vai lá, entra e toma posse daquilo e diz: não, quem vai ficar aqui sou eu. E para ela consolidar esse lugar usurpado, ela precisa matar seus netos. A velhinha era endemoniada, vovó do capeta essa daqui. E ela começa então a matar, né? Ela não, mas os seus súditos e tal, começam a matar as crianças. Presta atenção. E aí a tia do bebê Joás, que tinha um aninho, pega esse bebê junto com a ama e esconde no próprio palácio. Meu irmão, isso é tremendo, tem uma revelação aqui fantástica. O rei legítimo, ou o herdeiro do trono, é escondido no próprio palácio para que a sua avó não matasse. E isso vai durar 6 anos. Durante 6 anos, o herdeiro real ficou escondido dentro do palácio que ele deveria reinar, para que a situação mudasse. A avó, já há 6 anos no trono, pensou: ninguém mais vai me atacar. Então ela deu aquela relaxada, né? Tá tudo certo. E aí, quando ela vacilou, aquela turma que era leal ao rei deposto, né? Aquela turma que era real a esse príncipe herdeiro, toma o trono, destitui a véia endemoniada e coloca no lugar o Joás, que era o herdeiro legítimo. Você está comigo? Então, durante 6 anos, este rei, por lei, ficou escondido, ficou invisível. Ele não existia para Atalia, porque se ela soubesse que ele estava vivo, ia buscar um jeito de achá-lo. Mas na cabeça dela, ela matou todo mundo. Estão todos mortos, então ela descansa. Então vai ter muitos momentos na nossa vida que a gente vai ficar invisível no lugar onde Deus prometeu que a gente seria visível. Vai ter muitos momentos na nossa vida que a gente vai estar no lugar certo, com a unção certa, mas o ambiente não estará preparado para nós.
Então tem lugares que o ambiente está pronto, eu preciso ser preparado, Deus me esconde. Mas tem lugar que eu estou pronto, eu sou da linhagem real, mas o ambiente não está pronto, Deus esconde também. É necessário que haja uma coadunação das três variáveis: o ambiente certo, a pessoa certa, na hora certa. Mas como a gente vive essa ânsia de visibilidade, de sermos condecorados, de recebermos tapinhas nas costas, de sermos reconhecidos publicamente, é quase que uma validação da minha identidade, eu ser reconhecido por pessoas. Não basta ser reconhecida na minha casa, eu preciso ser reconhecido nas redes, eu preciso ser reconhecido na escola, eu preciso ser reconhecido na igreja, eu preciso ser reconhecido num monte de lugar, e aí a gente começa a ter uma ânsia, uma sanha por reconhecimento. Você já se imagina aquele menininho ali com 5, 6 anos, o ambiente ainda não estava preparado, e ele fala: não, eu sou o rei, não quero nem saber, eu vou lá e vou falar: vovó, sai daí que aí é o meu lugar. A avó ia pegar uma adaga e ia matar o guri, porque o ambiente não estava preparado para se revelar quem ele era. Então presta atenção, porque você pode estar frustrado que você está no lugar certo, você é a pessoa certa, mas o ambiente ainda não está preparado para se cumprir a promessa que Deus fez para você. Não se frustre, meu irmão. É Deus quem tirou você do lugar de visibilidade. Pode ter sido Deus que permitiu esse desemprego. Pode ter sido Deus que permitiu essa enfermidade para tirar você de um lugar e colocar em outro. Esconder você dentro de uma enfermaria, tirar você da evidência. Por quê? Porque Ele está preparando o lugar, Ele está preparando o momento, Ele está preparando as circunstâncias, para que quando você for revelado de novo, você já volte para tomar o lugar que Deus prometeu. Diga: o meu lugar, o que Deus prometeu, está preparado para mim, mas talvez eu ou as pessoas não estejam preparados. Diga: eu preciso aprender no meu esconderijo. Então, esconderijo não é lugar de punição. Esconderijo é lugar de preparação. Quando você está escondido em Deus, você não está em evidência para os homens, mas você está protegido por Deus. E nem sempre é a hora de se mostrar, nem sempre é a hora de evidenciar, nem sempre é a hora de revelar quem você é. Irmãos, muitas vezes Jesus se esgueirou do meio da multidão, porque eles queriam apedrejá-lo, e ele dizia: ainda não é chegada a minha hora. Ah, pastor, então se você voltou atrás, você é um fraco. Se você voltou atrás, você tirou a mão do arado. Se você voltou atrás, é porque isso, é porque aquilo. E a gente começa a colocar um monte de justificativas para corroborar a nossa teimosia, o nosso orgulho, a nossa soberba e necessidade quase que visceral de sermos reconhecidos. Poxa, fulano não me chamou para aquilo, fulano deveria ter me colocado, fulano deveria ter no meu nome, fulano não sei o quê, fulano é isso aqui, fulano é aquilo ali, e a gente começa a culpar todo mundo porque não estamos na nossa cadeirinha que Deus prometeu. Davi foi ungido com 15 anos, mais ou menos, mas ele ficou no pasto por mais 15 anos, indo e vindo, até se tornar rei, já com quase 30 anos, irmão. Ele era a pessoa certa, escolhida por Deus, ele estava na cadeira certa, mas ainda não era chegado o momento, era necessário que Saul fosse deposto. Então tem muita coisa que precisa mudar no lugar que Deus vai te evidenciar. Tenha paciência, espere mais um pouco.
Deus está no controle. Não queira se mostrar enquanto Deus quer te guardar. Cuidado com o excesso de visibilidade nas redes sociais, quando Deus está querendo que você fique no recôndito escondido, lá no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, para descansar. O lugar da visibilidade é o lugar que custa caro para as nossas emoções. Pessoas não estão dando, você vê na internet, aparece os próprios grandes nomes da internet, porque tem muitos seguidores, vira e mexe aí, irmão, estão tendo que ir para casa de recuperação, estão tendo que se internar, estão batendo biela, estão entrando com depressão. Por quê? Porque a mesma mão que aplaudiu Jesus na entrada de Jerusalém, colocando raminhos e dizendo hosana nas alturas, são as mesmas mãos que diante de Pilatos vão dizer: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Os mesmos seguidores que diga invade o meu emocional, diga cobra caro das minhas emoções. Diga, às vezes, o melhor lugar para estar é no secreto, escondido. Diga, debaixo das asas do meu Senhor. Louvado seja Deus. Então, dentro do palácio tem muito rei escondido. Dentro da igreja tem muito profeta escondido, irmão. Mas não está escondido pela mão do homem, não. Está escondido pela mão de Deus. Deus está preparando para o tempo certo e a hora certa. Mas eu acho que você acha não me diz respeito. Porque nós não caminhamos pelo que vemos, nós caminhamos pelo que cremos. E eu posso estar vendo que talvez esteja atrasado, mas a gente sabe que Abacuque diz que Deus não chega atrasado. Você está comigo? Então diga escondido, mas por um propósito maior. Você pode falar isso para 2 ou 3 pessoas aí? Segundo dos Reis, capítulo 11, verso... já li. Jeremias, capítulo 36, verso também 36. Jeremias, capítulo 36, verso também... verso 26. Jeremias 36, verso 26. Na versão que trago, está escrito assim. Ao contrário do que orientaram, ou antes, Jeoaquim deu ordem a Jerameel, pula de quem ele é filho, vai para aqui, prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os havia... Quem escondeu Jeremias e Baruque? Quem escondeu Jeremias e Baruque? Então presta atenção, irmão. Vamos contextualizar. Jeremias fora chamado para exortar o povo que estava vivendo uma lambança religiosa. E ele é bem contundente. Ele chora muitas vezes por ver o povo fazendo tudo aquilo que ele dizia para não fazer. Por isso é considerado o profeta chorão. Mas nesse contexto, Jeremias, junto com o seu fiel escudeiro Baruque, havia feito um rolo, registrado as profecias de Deus, os editos de Deus, as orientações de Deus. E isso vai parar na mão do rei Jeoaquim, endemoniado. Jeoaquim lê, ou alguém lê para ele, ele não gosta do que lê, fica furioso, porque era uma exortação ao povo, é uma exortação ao rei, e ele acende a fogueira, e aí os seus súditos, aqueles que estavam ao seu redor, com temor do Deus de Israel, dizem para ele assim: cara, não faz isso não, não queima não. Ele falou: não vou queimar não,
Eu vou rasgar e vou queimar. Então ele queima o rolo. E não bastando isso, ele manda matar, manda prender, manda destruir o profeta Jeremias e o seu escrivão Baruque. E aí você imagina que ele é um grande rei. Você imagina que ele tem todo o poder dentro de suas terras. Todo o poder era do rei. Coitado, Jeremias era um profeta, uma pessoa simples. Baruque, então, muito menos. Mas quando Deus tem um propósito na sua vida, nem os reis conseguem te encontrar. E Ele esconde esses dois. Aonde? Não sei. Como? Não faço a mínima ideia. Eu só sei que Deus fez com que Baruque e Jeremias saíssem das vistas do rei Jeoaquim e seus soldados. Camuflou. Colocou um manto de invisibilidade nesse profeta. E durante um tempo, Deus foi movendo os céus e a terra para mudar o ambiente, para destituir o rei Acasias, para novamente trazer Jeremias. E aí o interessante aqui, vale a pena esse ponto, que ele diz para Jeremias, agora depois de um tempo em que Jeremias ficou guardado, o rei é deposto, ele volta e Deus fala com Jeremias: escreve tudo aquilo que você já havia escrito antes, repete tudo de novo. Jeremias vai escrever no mesmo lugar, no mesmo tempo, a mesma coisa, porque Deus se interessava que aquilo ficasse guardado. Meu amado, vai ter em muitos momentos da minha vida e da sua, que a gente vai ter que fazer a mesma coisa 2, 3, 4 vezes, não importa quantas vezes Deus mandar você fazer a mesma coisa, faça, porque Ele sabe o que está fazendo. Hoje a gente sabe muito bem que a pedagogia já descobriu que para eu guardar uma informação, eu preciso repeti-la 3, 4, 5 vezes, dependendo da sua profundidade. Então Deus está falando com Jeremias: Jeremias, você já escreveu uma vez, mas o rei queimou, mas ele pode queimar 10 vezes se ele quiser, eu sempre vou voltar a escrever, porque quem manda aqui sou eu, e você vai fazer o que eu estou mandando. E Jeremias volta a escrever o mesmo rolo esse que nós estamos lendo hoje aqui nessa igreja. Porque passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Reis vão, reis se vão, reis vêm, mas a palavra permanece para sempre, meu amado. Se Deus mandou você guardar isso, guarde. Pastor, tem alguém me perseguindo no meu trabalho. Tem um juiz, um advogado, um pilantra, alguém da rua, sei lá quem que está te perseguindo, irmão. Pode ser o rei de Judá, o rei de Israel. Se você é profeta de Deus, se você carrega a palavra da profecia de Deus, Deus te esconde na palma da mão dele, e não tem rei que vai te encontrar. Se Deus estabeleceu algo para a sua vida, você vai cumprir, quer os reis queiram, quer os reis não queiram, porque o rei dos reis é o Senhor Jesus. É Ele quem guarda você, é Ele quem coloca você na cidadela, Ele é quem te põe na sua fortaleza. Na mão dEle você sempre está seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes você teve que dizer para o teu filho escovar o dente até ele aprender a escovar o dente? 100? 200? 5 anos vezes 360? Agora você não precisa mandar mais, mas você teve que repetir muitas vezes, sim ou não? Então, meu amado, deixa eu falar um negócio para você. O pastor Billy Graham falava muito isso, né? Que a mesma palavra pregada no mesmo lugar, em outro tempo, vai encontrar outras pessoas vivendo outros tempos.
A mesma palavra que foi pregada há mais de 2000 anos atrás é pregada hoje e ela produz o mesmo efeito. Mas e aí, por conta disso, alguns querem dar uma manipulada na palavra, porque está repetida demais, né? Pô, já está repetindo, tem mais de 2000 anos, vamos dar uma mudada nela, dar uma ajustada, quem sabe, né? Não, irmãos. Essa palavra aqui está sendo repetida há 2025 anos, vai continuar sendo repetida até a volta de Jesus. E cada vez que ela for proferida, mesmo que alguém queira queimar, Deus volta a falar de novo e volta a levantar de novo. Porque a igreja do Senhor já passou por muitas guerras, passou por pandemias, passou por destruição, passou por tempos de escassez, por seca, e ela continua viva e eficaz até hoje, pregando a mesma palavra todos os dias. Então não tenha vergonha de pregar a mesma palavra para a mesma pessoa mais de uma vez. Sabe por quê? Porque vai ter o dia em que ela vai ouvir aquilo que Deus quer falar. Pastor, já falei com aquele amigo meu já umas 3 vezes. Falei, fala a quarta. Mas ele não quer, ele vai queimar. Fala a quinta, fala a sexta, fala a 10ª. Uma hora ele vai estar preparado para receber aquela palavra. Porque a palavra de Deus, sem o auxílio do Espírito, sem unção, ela ao invés de dar vida, ela acaba matando, atrapalhando. Mas o apóstolo Paulo diz assim, insta em tempo e fora de tempo, ou seja, insiste, no dia, em qualquer momento, seja sempre uma pessoa insistente em pregar a palavra de poder. Na hora certa, o Espírito vai lá e convence. Mas como eles vão ser convencidos, senão a quem? Quem pregue. Presta atenção, o pregar não garante a conversão, o não pregar garante a vida do inferno. Vou repetir, pregar, quando você prega, não é garantido que a pessoa vai se converter naquele dia. Agora, se você não pregar, aí é garantido, ela vai para o inferno. Porque como crerão, se não há quem pregue. Então, a nossa obrigação é pegar o rolo e continuar reescrevendo ele, continuar falando dele, continuar ministrando dele. Uma hora a pessoa vai ser acertada. Eu fui acertado, você foi acertado. Tem muita gente lá fora que está recusando agora. Mas vai ter a hora que ele vai parar de queimar o rolo e vai comer ele. Fala para o teu vizinho aí, não desista. Mesmo escondido, continue pregando o rolo. E para a gente encerrar, Atos capítulo de número 9, verso 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 23. 9, 23. Vou ler até o 25. Atos dos Apóstolos 9, 23. Diz assim: decorridos muitos dias, os judeus deliberavam, arrazoavam entre si, combinando tirar a vida de Saulo, ou Paulo. Porém, o plano deles chegou aos ouvidos de Saulo. Mas dia e noite, eles guardavam as portas para o matarem. Presta atenção na situação. 25. Mas os seus discípulos tomaram Paulo à noite, o esconderam num cesto e desceram ele escondido pela muralha. Olhe para mim, por favor. Paulo pregava e irritava os fariseus, isso é fato. Eu não sei onde Paulo estava, se estava ali perto da muralha, talvez uma taberna, era muito comum as tabernas da época, os hotéis, né, os prostíbulos ficarem próximo às muralhas. E Paulo estava por ali em alguma casa, talvez. E eles então armaram um esquema para matar Paulo. Então vão esperar ele sair deste lugar, que eu não sei onde é. E quando ele sair, talvez o cenáculo, a gente pega e mata ele. Só que alguém foi lá e soprou no ouvido de Paulo. Aí Paulo falou, como é que eu vou sair agora? Eu não tenho como sair. Mas Paulo era aguerrido e Paulo não tinha medo de inimigo. Uma certa feita ele foi apedrejado e lançado como morto da muralha.
Eles pegaram ele já para enterrar. Ele levantou a cabeça e falou: vamos voltar. O pessoal falou: tu tá doido, maluco? Acabaram de apedrejar. Ele falou: vamos lá pregar. Então Paulo não tinha medo de inimigo. Paulo era aguerrido, corajoso, destemido, até sem juízo. Então presta atenção. Eles querem matar Paulo, estão esperando Paulo do lado de fora. Se talvez Paulo estivesse sozinho, o que Paulo ia fazer? Ia abrir a porta e enfrentar. E com a mão estendida, falar: sai em nome de Jesus, seu capeta que está aí. No Senhor. Diga: o Senhor é santo. E disse: não levar pela euforia e pela ambição. Então muitas vezes Deus vai colocar pessoas no seu caminho para dizer não para você. Você vai ficar brabo, vai bater o pé, mas no esconderijo Deus vai revelar para você: eu trouxe você para cá para te tratar. Não é hora de você dar esse passo. Talvez Deus tenha outro passo para você e você não está enxergando. Mas como o ser humano só consegue dar um passo de cada vez, se você está dando o passo errado, significa que você não vai conseguir dar o passo certo. Então o impedimento, muitas vezes, irmãos, é Deus te impedindo de dar um passo que você julga que é certo, porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece caminho de vitória, de vida, mas ao final são caminhos de quê? De morte. E aí o seu pé direito já está indo, você não consegue ir, você fala: por quê? É porque agora eu quero abrir para a esquerda para você. Então Deus esconde coisas de mim e de você para o nosso bem, meu amado. Tem a hora certa para você revelar e ser revelado. José teve muitos problemas porque revelou o seu sonho 2 vezes para os irmãos dele que não estavam preparados para receber. O pai dele não entende, mas guarda. O pai dele não entende, mas guarda. Mas os irmãos não entendem e ficam furiosos com ele. Então presta atenção, que tem muita revelação que Deus te entregou, é para você guardar ela para o tempo certo. Mantenha escondido o tesouro que Deus te deu, porque o rei que abriu as portas para mostrar os tesouros acabou sendo saqueado. Nem tudo que Deus te deu é para ser publicado, meu irmão. Tem pessoas que não sabem da sua luta e vão julgar você pelo seu Instagram. E quando você publicar uma bênção que você recebeu, você vai ser hostilizado, porque a pessoa não conhece o teu caminhar. Não dá para você descrever quem você é no momento em que você publica uma bênção. As pessoas vão julgar quem você é por aquilo que você publicou, e o que você publicou é muito pouco do que você viveu. Então cuidado com as suas publicações, cuidado com o excesso de visibilidade. Estamos vivendo tempos em que a visibilidade tem tirado a nossa paz. Não tenha pressa de ser colocado no trono que Deus prometeu. Seja útil no pasto que você está. Não tenha pressa de chegar ao estado de governo. Seja fiel em todos os lugares que você passar. Como foi José, como foi Daniel. Continue fiel, escondido no canto. A hora do governo vai chegar. Mas vai chegar quando Deus vê que você está preparado. Você está comigo? Então diga: escondido, sendo preparado para um propósito maior. Pastor, eu acho que o meu filho já deveria estar fazendo isso. Que a minha filha, que o meu pai, que o meu marido, que a minha esposa. E a gente tem uma série de planos, e boa parte deles muito bem intencionados. E a gente reclama com Deus: por que, Deus? Isso ainda não aconteceu. Por que isso não foi empossado? Por que eu não tomei esse lugar? Se é meu de direito, se esse palácio é meu, se essa casa é minha, Joás. Mas tem que ficar um tempo escondido na sua própria casa, para esperar a casa ser preparada para o seu reinado. Davi teve que esperar Saul lançar-se sobre a sua própria espada. E nesse tempo ele passou a ser um pária perseguido.
Mas o próprio Deus diz que tirou Davi de trás das malhadas. De trás das ovelhas, Deus tira ele do ostracismo para colocar ele como rei de Israel. Na hora certa, no tempo certo, com a ambiência certa. O mesmo Deus que te escondeu vai revelar você no tempo certo, curado e preparado. O mesmo Deus que permitiu que te escondessem, vai abrir a porta na hora que você estiver preparado para entrar por ela e cumprir o seu chamado, irmãos. Não é quando você imagina, é quando Ele determina. Você está comigo até aqui? Diga amém. Então não tenha medo de habitar por um tempo no esconderijo do Altíssimo. Não tenha medo. Porque quem habita um tempo no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descanso, coisa que está faltando para tantos. Não descanso físico, que você consegue numa cama, mas descanso na alma. Descanso espiritual, descanso emocional. As pessoas estão cansadas em suas emoções e continuam querendo alcançar e conquistar e sendo visíveis e aparecerem, serem curtidas e prosperarem e se tornarem valiosas nas redes sociais, enquanto Deus está dizendo: meu amado, tu está cansado, tu está cansada, deixa eu colocar você no meu esconderijo para você descansar. Quando Jesus diz sobre aquele que está cansado e sobrecarregado, vem a mim, o cansaço que ele está falando é da alma, porque ele diz: e encontrareis descanso para a vossa alma, irmão. Alma cansada, alma aflita, por que te perturbas em mim? Vivemos dias de imensa visibilidade, mas infelizmente de grande angústia. E aquilo que parecia ser algo bom, está se tornando para alguns o ópio, o vício, a carência, a falta. Só que ainda estamos aqui na casa do Senhor, nesse momento escondidos do mundo, protegidos pelo manto carmesim da glória de Deus, na expectativa de que no momento certo, Deus nos coloque no lugar prometido. Diga: não é no meu tempo, não é a minha necessidade, é no tempo de Deus, e é o que eu preciso. Diga: escondido, mas por um propósito maior. Você pode aplaudir ao Senhor se você desejar. Fique de pé. Quero orar pela sua vida. Coloque a sua mão no seu peito, se você assim puder. Descanse a sua mão no seu peito. Respire fundo. E deixe que esse cântico fale ao teu coração. Curve a tua cabeça, feche os seus olhos e deixe que esse cântico fale ao seu coração. Deixe que o Espírito ministre algo ao teu coração. Deixe que o Espírito te traga descanso. Acharei conforto em Teu
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Vamos cantar mais uma vez. Seguro estou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar, E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. erga suas mãos. Erga suas mãos. Erga e declara em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Eu descanso em ti, Senhor. Em teus braços é o meu Me esconda no descanso. teu esconderijo. Em teus braços é o meu Me guarde em descanso. suas asas. Em teus braços é o meu Em ti descanso. encontraremos refúgio. Em teus braços é o meu Eu descanso. encontro refúgio. Em teus braços é o meu Estou descanso. sendo preparado. Em teus braços é o meu Guarda nos teus descanso. braços, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. A igreja cantando. Teus braços Ah, Jesus. Aleluia. Em teus braços. é o meu descanso. Sim, eu me sinto seguro. Teus braços é o meu Sim, eu me descanso. sinto protegido. Teus braços é o meu Eu me sinto guardado. Em teus braços é o meu descanso. Queremos descansar nos teus braços, Senhor. Nos sentirmos seguros, como a criança que amamenta se sente seguro no colo de sua mãe. Queremos nos sentir protegidos, como aqueles que se escondem atrás da barra da saia da mãe ou da calça do pai. E ali ele encontra aquele que é o seu protetor, aquele que o guarda, aquele que o guarda, aquele que é o guarda de Israel. Oh Deus, tira de nós, Pai, esse desejo enfreado de invisibilidade.
nossa identidade está posta no Senhor. Em Ti estamos seguros. No Teu esconderijo encontramos o descanso verdadeiro. Ó Deus, que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde a nossa alma, guarde o nosso coração. Ó Deus, nos traga para o lugar da intimidade, nos traga para o lugar da solitude contigo. Queremos aprender mais de Ti e aguardar com paciência no Senhor o tempo da revelação se cumprir. Tira a ansiedade do nosso coração, meu Pai. Tira essa pressa do nosso coração, meu Pai. Que possamos aprender a confiar no Senhor. Na hora certa, no momento certo, as pessoas certas. Vai se cumprir a Tua palavra. Vai se cumprir a Tua promessa. Enquanto esse dia não chega, Deus, serviremos ao Senhor com alegria. Serviremos aos nossos irmãos. Ficaremos na carpintaria do nosso Pai. Ficaremos no pasto de Jessé. Ficaremos cuidando das coisas do Senhor, enquanto o Senhor nos prepara nesse lugar de silêncio. Ó Deus, reafirma no coração dos Teus filhos e filhas o Teu chamado, mas fortalece-os para esperar com paciência no Senhor. Pai, que seja assim e o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus, 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 em nome dele, nome de Jesus. Só no nome dele, através do nome dele, só no nome que está acima de todo nome, o nome que não se domina, o nome que não se constrói mais, o nome único, o nome de Yeshua, o nosso Jesus. Consolo bem presente na hora da adversidade. Consolo bem presente na hora da adversidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos encerrar o culto. E se você quiser uma oração especial, se você quiser entregar a sua vida para Jesus ou retornar para os caminhos do Senhor, nós estaremos com os nossos intercessores aqui à frente, preparados para poder orar por você que precisa de algo específico. O louvor vai continuar aqui por mais alguns minutos. E aí se você desejar, você vem à frente. Se não, abra sua mão assim. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Que o amor do Pai seja contigo. Que você se lembre que essa semana Deus te chama como missionário para pregar as boas novas do Evangelho, para ministrar ao coração daqueles que não conhecem a verdade que te libertou. Essa semana, meu amado, Deus vai tirar muitos do esconderijo e vai colocar num lugar de propósito maior. Eu creio e profetizo sobre a sua vida. Se você crê, toma posse, diga amém. Diga amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.